Como que os traumas intrauterinos vividos por nós podem contribuir para o surgimento de doenças físicas nos nossos animais de estimação? Para quem não me conhece, meu nome é Maria Angélica. Eu sou terapeuta holística sistêmica da família multiespécie. Eu sou facilitadora de constelação familiar, numeróloga, médica veterinária e PhD em medicina. E eu vejo as doenças do corpo e os problemas da vida como quem vê e ouve o grito de uma alma que pede socorro. E o meu papel é traduzir esses sintomas e problemas e mostrar a raiz deles para que eles possam ser vistos, processados e curados. E com isso contribuir para a cura de toda a família multiespécie. E ao longo de mais de 25 anos lidando com doenças físicas, emocionais e mentais de pessoas e animais, eu pude perceber que 100% dos problemas de saúde que os nossos animais desenvolvem é fruto dos padrões energéticos, emocionais e comportamentais dos seus tutores. Até aí, muita gente consegue compreender e aceitar. Só que, em muitos casos, a causa do problema de saúde do animal vem de uma dor que o tutor não consegue entender, não consegue descobrir de onde vem aquela dor. Muitas vezes, ele chega a dizer: eu acredito que essa dor realmente exista, mas eu não consigo imaginar de onde que ela possa ter vindo. E durante todos os anos em que eu facilito trabalhos terapêuticos, hipnose terapêutica, constelação familiar, eu pude perceber que muitas dessas dores, elas se originaram ainda numa fase muito precoce do nosso desenvolvimento. Numa fase em que a gente realmente não vai se lembrar conscientemente. Só que o nosso corpo e a nossa alma se lembram. E justamente porque essas memórias, elas não são esquecidas pela nossa alma, nós acabamos vibrando, emanando esses sentimentos, muitas vezes até de forma inconsciente. E esses sentimentos, essas energias que nós vibramos, que nós emanamos, são totalmente captadas pelos nossos bichinhos de estimação. Esses seres que estão aqui do nosso lado e que acabam sendo verdadeiros mestres e professores para mostrar para a gente, os tutores, o que a gente precisa curar para que a gente evolua, para que a gente se liberte das nossas dores. E muitas dessas dores que a gente não tem consciência surgiu ainda na nossa vida intrauterina. Tudo que acontece com um bebê ou com a mãe durante o período gestacional é captado por esse bebezinho na forma de sensações corporais e descargas emocionais. Nessa fase intrauterina, nós ainda não temos um sistema nervoso bem desenvolvido. O neocórtex, que é aquela parte mais madura, mais adulta do nosso cérebro, ainda não foi bem desenvolvida. Então, tudo aquilo que o bebê sente, ele não consegue elaborar, ele não consegue interpretar, processar, e ele não consegue saber se aquilo que ele está sentindo é dele, se é da mãe, ou se é até de uma terceira pessoa. Então, tudo aquilo que traz ao bebê um grande desconforto, uma grande dor, ele acaba guardando aquilo, sentindo na forma de sensações muito fortes, e ele acaba guardando numa parte muito profunda do seu inconsciente. Só que isso não fica esquecido. E ele leva isso para a vida. E, muitas vezes, isso se transforma em padrões emocionais e comportamentais. E sem ter consciência, a gente acaba repetindo isso e vai levando pela vida e não entende por que a gente vai atraindo tantas limitações, tantos problemas de saúde. Mas, além de trazer muitos problemas para a nossa própria vida,
Os nossos bichinhos de estimação, que são os nossos espelhos energéticos, eles absorvem. E na tentativa de nos mostrar o que precisa ser curado em nós, eles acabam manifestando isso na forma de doenças físicas que muitas vezes a gente não consegue entender como que surgiram. Por exemplo, quando a mãe passa por uma situação de grande medo durante o período gestacional, seja porque ela sofreu um trauma físico, um assalto, seja porque ela passou por uma doença grave, ou ela teve medo de perder o bebê, esse medo, ele é transferido para o bebezinho. E esse bebê, ele pode crescer com um profundo medo da morte, medo de doenças, medo de situações que ele nem sabe por que ele sente tanto medo. Além dessa situação de traumas físicos vividos pela mãe, outra situação que pode causar um profundo medo para o bebê durante o período gestacional é a morte de um irmão gêmeo. Muitas vezes as gestações gemelares, elas não chegam a termo e acaba que um ou mais dos embriões acabam vindo a óbito. E a mãe nem fica sabendo, porque muitas vezes ocorre numa fase muito precoce da gestação. Só que o bebê sobrevivente, ele sabe. E a dor da perda é muito grande. Por quê? Porque o vínculo que ele tem com esse irmão gêmeo é um vínculo muito forte. Então, esse bebê, ele pode experimentar um medo muito grande da morte por ter perdido o irmãozinho. Então, essas situações que causam muito medo à mãe ou ao bebê podem acabar caminhando com essa pessoa na vida adulta com um medo inconsciente, medo de morte, medo de doença, medo de perder pessoas queridas. E esse medo pode acabar levando ao surgimento de doenças renais nos nossos bichinhos de estimação. Outro exemplo, quando a mãe ela passa por uma gestação não desejada, quando ela está num momento muito turbulento da vida, em que ela chega a tentar fazer um aborto, e este aborto ele não é bem sucedido e o bebê sobrevive, esse bebê ele pode crescer com uma profunda mágoa e raiva da mãe. E às vezes as pessoas até dizem assim, mas Maria Angélica, nunca aconteceu nada entre mim e a minha mãe para você dizer que eu tenho uma raiva guardada da minha mãe e que isso está adoecendo o meu animal. Só que muitas vezes essa raiva é porque a mãe chegou a tentar ou às vezes a pensar num aborto. E esse bebezinho, ele acaba adquirindo uma raiva, uma mágoa muito grande por sentir que não tem direito de existir. E que aquela que mais deveria protegê-lo pensou em matá-lo. Essa raiva e mágoa na vida adulta pode acabar levando ao desenvolvimento de várias doenças nos nossos animais, como fruto dessa dor relacionada à mãe. Um exemplo, o linfoma, que é um câncer que ocorre no sistema linfático e pode acometer vários órgãos. O linfoma, ele tem como raiz emocional uma profunda mágoa da mãe. Muitas vezes uma mágoa que a pessoa nem entende por quê. Outro exemplo de doença que pode surgir fruto dessa raiva, dessa mágoa, são as doenças pulmonares, como, por exemplo, o câncer de pulmão, a pneumonia, são outros exemplos. Outra situação que pode acarretar no surgimento de doenças nos animaizinhos é quando esse bebezinho, na vida intrauterina, ele perdeu o irmão gêmeo e ele está muito conectado com este irmão. Então, é como se quando ele nasce, ele vai para a vida adulta, ele tem um sentimento de que ele não pôde ser criança. Esse sentimento, na verdade, não é dele. Ele pôde ser criança, só que aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha não pôde.
E lembrando, na vida intrauterina, a gente ainda não tem um sistema nervoso desenvolvido para a gente entender se aquilo é nosso ou não. E ele capta aquela dor como se fosse dele. E aí ele cresce com esse sentimento de vazio, com um sentimento de tristeza crônica, um sentimento de perda, uma tristeza que muitas vezes não tem sentido. E é como se ele sentisse que ele não pôde ser criança, a vida fica pesada. E esse sentimento de dor de uma criança que não pôde se expressar, uma criança que não pôde viver, na vida adulta, pode acabar levando ao surgimento do diabetes, da pancreatite, até mesmo do câncer de pâncreas, que são quadros clássicos de uma pessoa que não pôde ser criança, tá? Só que, como eu disse, muitas vezes ela pôde, mas o irmão não. Só que ela não tem condições de compreender de onde surgiu essa dor. Então, muitas doenças dos nossos bichinhos, elas têm sua raiz em momentos muito precoces do nosso desenvolvimento. E às vezes a gente não tem a menor consciência. Muitas vezes sim, nós temos consciência. Outro exemplo de doenças que podem surgir na vida adulta, nos nossos animaizinhos quando nós estamos na vida adulta, são doenças do fígado, como a hepatite, o câncer do fígado. Essas doenças do fígado nos nossos animais são fruto de uma profunda raiva da mãe. E muitas vezes essa raiva da mãe vem lá da vida intrauterina. Quando a mãe também pensou em tirar esse bebê, quando a mãe não queria o sexo daquele bebê que nasceu, às vezes ela queria uma menina e nasceu um menino, ou vice-versa. E essa criança às vezes cresce com uma raiva da mãe e não entende por quê. E isso pode acabar levando os seus animais a desenvolverem doenças hepáticas. Então, se os seus animais estão doentes, saibam que as doenças deles surgiram das suas dores. Muitas vezes você não tem a menor consciência de onde surgiu essa dor, mas ela está aí dentro. E não adianta a gente ficar batendo de frente, se revoltando com a vida, porque os nossos animais estão doentes. Porque toda doença deles quer nos mostrar alguma coisa em nós que precisa ser curada. Enquanto a gente se revolta, enquanto a gente briga, a gente não vai entender o que aquilo quer nos ensinar, o que precisa ser curado em nós. Só que quando nós humildecemos diante da vida, ou seja, quando a gente se torna humilde e aceita aquela situação, a gente começa a acerenar a mente. E assim, a gente começa o quê? A buscar recursos para identificar a origem daqueles problemas. E aí, através de terapias mais profundas, como terapias de hipnose terapêutica, constelações familiares, nós podemos não apenas identificar a raiz dessas dores, mas também tratá-las. E com o tratamento terapêutico, nós vamos liberando as cargas emocionais, nós vamos compreendendo, as razões e com isso aquelas dores vão diminuindo. O objetivo em nenhum momento é substituir o tratamento veterinário. Se o seu animal está doente, ele precisa do médico veterinário, tá? Só que muitas vezes esses tratamentos veterinários, eles acabam chegando num ponto em que a gente não consegue um sucesso. E eu posso falar isso porque eu trabalhei mais de 20 anos na rotina de hospitais veterinários. E muitas vezes esse animal melhora e depois piora novamente. Ou esse animal morre e depois vem outro animal e desenvolve a mesma doença. Então, esses casos, eles precisam sim de acompanhamento terapêutico do tutor. E quando a gente começa a se curar dessas dores que a gente traz na alma, os nossos animais não precisam mais adoecer. Em muitos casos, eles podem se curar. Às vezes, eles estão em tratamento veterinário e esse tratamento finalmente começa a ter um resultado positivo. Ou, se os seus bichinhos
já partiram, se eles já faleceram, a cura da sua alma, ela pode significar que os seus próximos animais não precisarão mais desenvolver aquela doença. E quanto mais a gente se cura por dentro, mais os nossos animaizinhos se curam por fora. Porque assim, como toda doença começa na alma, toda cura também. Portanto, para curar o físico dos nossos animais de estimação, é preciso curar a nossa própria alma. Se você conhece alguém que tem animaizinhos doentes, compartilhe esse vídeo. Pode ser que, através desses conhecimentos, essas pessoas busquem ajuda, essas pessoas consigam curar a sua alma e os seus animais possam também curar o seu corpo físico. Gratidão pela sua presença, pela sua energia. E se você gostou, se esse vídeo fez sentido para você, dá um like, curte, comente, compartilhe. Isso é muito importante para o meu trabalho, que cresce totalmente de forma orgânica. E se você quer saber a origem de alguma doença ou algum problema comportamental dos seus animais, escreve aqui para mim. Eu vou adorar te responder e eu vou fazer isso na forma de vídeos. Um grande abraço e até breve.